E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar de um assunto que é bem polêmico, que é modelagem de dados não relacional. Eu vou trazer para vocês um case de modelagem relacional, com SQL tradicional. Nós vamos traçar um paralelo, um comparativo, como essa mesma modelagem seria feita em um banco orientado a documentos como o MongoDB. Com esses novos conceitos na mesa, eu quero trazer para vocês também uma revisita ao CRUD do MongoDB, para que a gente possa ver que tipos de mudanças são necessárias para que eu possa fazer, então, minhas operações elementares numa arquitetura não relacional, como é que eu vou modelar aqui com vocês hoje. No final desse vídeo, como é de praxe, vou trazer também algumas referências para você que quer se aprofundar mais em MongoDB. Bora pro vídeo então, que hoje tem bastante prática. Vamos começar então nossa demo de hoje falando de modelagem relacional. Obviamente o intuito desse vídeo não é ensinar as formas normais, mas apenas relembrar alguns conceitos importantes para poder traçar um paralelo em relação à modelagem não relacional, mais especificamente a modelagem orientada a documentos, que é a que o MongoDB utiliza. Como case, eu vou trazer hoje a modelagem de um blog tal qual o meu próprio, luistools.com.br. Todo mundo conhece a estrutura básica de um blog. Eu vou ter artigos, cada artigo possui uma URL única, que é usada para acessar o artigo específico. O artigo possui um título, o artigo vai possuir todo o seu conteúdo, categorias e também pode ter tags, comentários, onde cada comentário possui o nome do autor do comentário, o texto do comentário, além de informações como, por exemplo, a data que esse comentário foi feito. Para encerrar, cada artigo possui o autor que escreveu o artigo, além de data e outras informações menores. Em um banco relacional, como a gente modelaria este blog? Os bancos relacionais trabalham com o conceito de tabelas, cada tabela vai ter linhas, estas linhas vão estar organizadas conforme as suas colunas. A gente pode identificar com aquela rápida explicação que eu dei, que nós vamos precisar de uma tabela para os artigos, a informação do autor, como é algo que se repetiria em diversos artigos diferentes, todos escritos pelo mesmo autor, nós vamos criar uma chave estrangeira para uma outra tabela, que é a tabela de autor. Na tabela de autor a gente vai ter o ID do autor, o nome, uma biografia curta, de repente a foto do autor. O artigo pode ter várias categorias, e cada categoria pode estar em vários artigos. Uma relação N para N. Quando a gente tem uma relação N para N, eu tenho que criar uma tabela meio. Nessa tabela meio, eu vou ter chaves estrangeiras para a tabela de categoria e para a tabela de artigo. Além disso, um artigo vai ter tags. Essas tags são informações muito mais simples que categorias. Categorias elas possuem nome, podem ter descrição, podem ter várias informações. Uma tag ela é apenas um pedaço de texto, um texto curto. E um artigo pode estar associado a várias tags. Desta forma, a minha tabela de tag eu modelei aqui com uma chave estrangeira para artigo. E por fim, um artigo pode ter vários comentários, então uma relação 1 para N. No lado do meu N, seria o comentário, eu coloco uma chave estrangeira para artigo. Então isso aqui é um blog bem simples, um blog de verdade possui muito mais complexidade que isso. Notem que nós estamos falando aí de 3, 6 tabelas e 5 relacionamentos, sendo um desses relacionamentos através de uma tabela meio. Ok, modelei o banco relacional do meu blog. Mas como que eu faço para exibir uma página de uma postagem do meu blog? Imagina que o usuário digitou uma URL no navegador, eu tenho que pegar aquela URL, bater na tabela de artigo e montar a página. Lembrando que a página do post mostra o nome do autor, mostra os comentários, mostra as categorias daquele artigo, mostra as tags daquele artigo, tudo isso numa única página. Então envolve todas essas tabelas aqui para exibir uma única página. Mas como que eu faria para montar a tela de um artigo no meu blog? Então imagina que o usuário digitou na URL o endereço de um dos meus artigos, a partir dessa URL vou ter que ir na tabela artigo, fazendo um join com a tabela de autor para poder trazer as informações do autor também, que ficam sempre no rodapé do artigo. Uma vez que eu trouxe os dados do artigo, eu vou ter o ID dele, eu vou ter que bater na tabela de categoria, fazendo um join com a tabela meio, artigo-categoria, para trazer todas as categorias daquele artigo e poder montar aquela parte também inferior que mostra as categorias. Mesmo para as tags, um pouco mais simples, mas eu vou ter que também fazer um select de todas as tags cujo ID artigo sejam o ID X que eu encontrei lá no primeiro select. E também para poder listar os comentários, eu vou ter que ir na tabela de comentários, buscar todos os comentários cujo ID artigo também seja X. Então eu estou falando aqui de 4 consultas com 2 joins para poder montar uma tela de uma postagem no meu blog com modelagem relacional. E num banco não relacional, mais especificamente num banco orientado a documentos como o MongoDB. Vou tentar mostrar para você na prática. Primeiro eu vou subir novamente o servidor do MongoDB aqui na minha máquina. Ok, servidor MongoDB rodando, vamos nos conectar nele. Perfeito, vamos entrar
num banco chamado blog, nenhuma coleção. Vamos criar nosso primeiro registro numa coleção db.artigos.insert. O que o nosso artigo tem que ter segundo a nossa ideia de blog? Um título, uma data, um texto, uma URL, um status, se ele está publicado ou não, um artigo bem simples. Mas como fica a questão do autor? Um autor eu posso ter várias informações. Vamos criar uma coleção de autores. db.autores.insert. Que informações teria um autor? O nome do autor, a biografia do autor, uma imagem, e poderíamos começar com isso, por exemplo. Seria: o MongoDB é um banco não relacional. O que quer dizer que eu não vou ter uma chave estrangeira. Como que eu faria isso? db.artigos, pegar o ID do artigo, db.artigos.update1, quero atualizar 1, aquele cujo ID é esse, eu vou fazer um set, que é o comando para atualizar um campo. O campo que eu vou atualizar é autor, e vou passar o ID do meu autor. Isso aqui, faltou aqui uma chave. Após inserir um artigo e inserir um autor em coleções diferentes, você deve ficar muito tentado a querer colocar esse ID desse autor dentro desse documento de artigo, porque é assim que a gente faz em bancos relacionais. No entanto, você não deve fazer isso, ou ao menos deve evitar ao máximo esse tipo de associação, pois nesse caso você não fugiria de ter que ficar fazendo consulta em mais de uma coleção para conseguir montar a sua tela de artigo. O ideal aqui é, dentro do próprio artigo, ter a informação de quem é o autor desse artigo. Mas aí eu não estou dizendo para você ter todas as informações do autor, mas sim as informações do autor que o documento do artigo precisa conhecer. Pensa na tela que exibe um artigo. Eu preciso que lá o nome do autor, e para poder criar um link no nome desse autor, o ID do autor também. Então, modelando corretamente a minha coleção de artigos para que o documento possa trazer também a informação do autor, eu vou chamar db.artigos.update1, eu vou atualizar um artigo. O filtro da minha atualização vai ser o object ID do artigo que eu quero atualizar, e o segundo parâmetro vai ser o meu update operator set, passando entre chaves qual a informação que eu quero alterar. Então, um campo autor, eu vou colocar um subdocumento. Até agora nós estávamos trabalhando com documentos planos, sem hierarquia. Aqui eu vou adicionar um subdocumento como sendo o autor do documento do artigo. Então o autor, ele vai ter um ID, que é este mesmo ID aqui, e um nome, que é este mesmo nome aqui. Funcionou. Se eu mandar pesquisar novamente os artigos, tá aqui. O meu documento do artigo de teste agora tem um subdocumento autor. Ah, mas isso aqui eu não criei um relacionamento? De certa forma, sim. Quando a gente está modelando um banco orientado a documentos, a ideia é que cada documento seja autossuficiente para poder trazer os dados que as consultas precisam para cada ocasião. Então, quando eu preciso listar os dados de um artigo na tela do meu blog, eu preciso também da informação de quem é o autor daquele artigo. Mas não todas as informações, apenas as informações que eu vou mostrar na tela. É o nome e o ID. Então eu não preciso fazer um join em outra coleção. Mas e as categorias? Como a gente faz? Bom, as categorias também são objetos complexos que vão ter a sua própria coleção. Então vamos inserir categorias aqui, botar até um array. Cada categoria tem um nome, e uma descrição. Outra categoria, nome e uma descrição. Se eu pesquisar agora minhas categorias, vamos lá. Aqui eu vou fazer algo parecido com o autor, só que eu vou criar um campo que é um array de categorias dentro do meu documento de artigo. Também só com as informações que eu preciso exibir na tela do artigo. Então o documento de artigo, ele foca na tela do artigo. Boa parte do trabalho da modelagem do MongoDB é você entender como que esse dado vai ser consultado para que ele seja construído da maneira mais simples de se consultar depois. Ao contrário do banco relacional, onde você vai focar em manter integridade de dados, consistência de dados, não repetição e assim por diante. Aqui o foco é como que eu transformo a minha consulta de maneira que ela seja muito simples e rápida. Então lá no meu artigo, no mesmo artigo de antes, eu vou fazer um set em um campo categorias, onde eu vou adicionar, por exemplo, a categoria com aquele ID e com aquele nome ali da cat1. Esse campo vai ser um array, colchetes, inserido. Se eu mandar pesquisar agora o artigo, tá aqui. Enquanto que num banco relacional eu teria que fazer uma tabela meio, aqui eu simplesmente crio, dentro do documento de um artigo, um array de subdocumentos. Então eu posso ter aqui várias categorias nesse array, que eu chamei literalmente de categorias. Novamente, cada categoria dentro do artigo vão ter somente os dados necessários para a exibição de um artigo completo na tela do meu blog. Mas esse controle eu faço a nível de aplicação.
Eu não tenho aqui chave estrangeira para garantir integridade referencial. Ah, mas e se eu mudar o nome do meu autor lá no painel administrativo do meu blog? Além de alterar na coleção de autores, você também vai ter que alterar todos os artigos que tenham sido escritos por aquele autor para colocar o nome correto. Esse é o revés de utilizar uma modelagem orientada a documentos e não uma modelagem orientada a relacionamentos, que nós estamos acostumados. E as tags? As tags são objetos bem simples, são apenas strings. Eu não preciso ter ID para elas nem nada, desde que as strings não se repitam, digamos assim. Strings repetidas são a mesma tag. Isso é muito simples de modelar também, mais simples do que categorias. Eu vou pegar, atualizar novamente o meu documento de artigo, criando agora um campo tags, que vai ser um array de strings, algo muito simples. Vou chamar esse campo de tags e ele vai conter diversas strings, como tag 1 e tag 2. Sobrou aqui uma aspa. Agora está aqui o meu artigo. Ele tem as informações que eu preciso do autor, as informações que eu preciso das categorias, aqui no caso só uma, e as informações que eu preciso das tags, cada uma delas. Mas e os comentários, como ficam? Usando o operador de atualização set, eu vou setar um array vazio em um campo comentários, que ainda não existe. Se a gente pesquisar o artigo novamente, vocês vão ver aqui, comentários, um array vazio. Por quê? Os comentários eles não são cadastrados juntamente com o artigo. Eles são adicionados dentro do artigo conforme o tempo passa, conforme as pessoas vão se interessando em comentar sobre aquele assunto. Então, para poder adicionar e remover elementos dentro de campos multivalorados, o MongoDB fornece alguns operadores. Esses operadores também são utilizados em atualizações de documento. Ao invés de utilizar um set, eu vou utilizar o operador push, que é para empurrar, para colocar um elemento dentro de um campo multivalorado. Então, dentro do campo comentários, eu vou adicionar um comentário cujo nome do comentarista é o hater, texto é hate e a data é agora, new date. Adicionou. Notem que o restante do meu documento permanece igual. Apenas foi adicionado um subdocumento comentário dentro do array de comentários. Esse subdocumento eu não coloquei um underline ID porque eu não achei necessário, mas de repente se você quer fazer algum tipo de moderação de comentários depois, ter o ID do comentário facilita bastante. Então essa modelagem está focada em montar a tela de um artigo do meu blog, já com a informação do autor, as suas categorias, suas tags, os seus comentários. Como é que a gente fazia lá no banco relacional para montar essa tela? Várias consultas. Como é que a gente monta essa tela baseada na URL que o usuário digitou ou acessou? Apenas com uma consulta em cima de artigos, find por URL, onde a URL seja HTTP, tá aqui. Todos os dados que eu preciso para montar aquela tela. Para encerrar o vídeo, eu falei que eu ia revisitar alguns pontos do CRUD. Um desses pontos é a atualização de campos multivalorados, que eu mostrei ali antes. A gente faz usando o push para adicionar elementos em um campo multivalorado, ou o pull para remover elementos de um campo multivalorado. Pull de puxar. Esse é um ponto. Se eu quiser inserir elementos em um campo que é um subdocumento, eu vou usar o set, que eu já fiz antes. O mesmo para criar um novo campo. Se eu quiser remover um campo já existente, eu vou usar um unset, daí remove um campo já existente no meu documento. Para pesquisar por um campo que está em subdocumento, eu começo colocando o nome do subdocumento, autor, ponto, o campo deste subdocumento. Isso tudo entre aspas, para que o ponto não seja confundido com a chamada de uma função. E depois o valor que eu quero buscar, e aqui vale também todos os operadores de filtros que eu mostrei no outro vídeo. Então aqui são todos os artigos cujo nome do autor seja Luiz. Agora, se eu quiser todos os artigos que contêm uma tag específica. Tags é um campo multivalorado. Como é que eu faço para pesquisar usando um campo multivalorado como filtro? Eu vou colocar o campo multivalorado no meu filtro e, no caso de tags, que são apenas strings, se eu colocar uma única string aqui, ele vai procurar todos os artigos que contenham, no mínimo, essa tag chamada tag 1. Se eu procurar um artigo que tem uma tag 3, não retorna nada. Agora, se eu quiser procurar por mais de uma tag, eu vou usar um outro operador, que é o in. Então eu digo, me traz os artigos cujas tags sejam alguma dessas aqui, tag 1 ou tag 2, função do in é semelhante a um ou. E se eu quiser retornar todos os artigos que contenham todas essas tags, não um ou outra, eu vou usar o operador all. Então esse aqui tem as duas tags, mas se eu pesquisar por tag 1 e tag 3, não vem ninguém, porque não há nenhum artigo com estas duas tags, com todas all. O mesmo vale para campos multivalorados de subdocumentos, a mesma regra do find para buscar em campos de subdocumentos eu uso para setar valores de campos de subdocumentos, e se eu quiser alterar
um campo de um subdocumento do meu documento, eu vou usar um update one normal, o primeiro parâmetro, o filtro para achar o documento em específico, o mesmo operador set que eu já utilizei antes, só que agora dizendo que o que ele vai setar é o autor.nome. Isso serve então para alterar o nome do autor deste artigo. Aqui, trocar aqui, Luiz não, né? Fernando, aqui, trocou o nome do campo do subdocumento. Eu sei que tudo é bastante informação para um vídeo tão rápido, sugiro que você pegue cada um dos exemplos que foram citados aqui e realize com calma na sua máquina e até mesmo confronte essas informações com a documentação oficial do MongoDB, que eu vou passar nas referências. Essa demo termina por aqui. Espero que tenham gostado. Para quem quer se aprofundar mais no MongoDB, vou deixar aqui 3 referências para você. Primeiro, a fonte oficial de informações sobre o MongoDB, a documentação oficial se encontra em docs.mongodb.com. Para quem quer ler mais artigos, ver os outros vídeos dessa série e muito mais conhecimento sobre desenvolvimento, gestão e marketing, eu recomendo o Ambler Academy, que é o nosso espaço de compartilhamento de conhecimento criado e mantido pelo pessoal da Ambler. E por fim, eu deixo aí o meu blog luistools.com.br, onde tem uma série de artigos chamada Tutorial MongoDB para Iniciantes em NoSQL, onde eu exploro diversos aspectos do MongoDB, além dos que eu mostrei aqui nessa série de vídeos. Fico aguardando a sua visita. Até mais!